No programa de hoje, você verá que o sábado não é um assunto apenas do Antigo Testamento. Ao contrário disso, o Novo Testamento evidencia o sábado como o único dia que deve ser observado. Jesus, seus discípulos e apóstolos deixam isso bem claro para todos nós. Então prepare-se, o programa está escrito com o tema O Sábado do Novo Testamento. Começa agora. Querido, no programa anterior, nós fizemos uma avaliação bíblica no Antigo Testamento a respeito do sábado como um dia de guarda, de repouso. Nós descobrimos ali que o sábado ele foi instituído lá no Éden antes do pecado, ele perdura dentro do período de pecado e nós vamos descobrir mais tarde que depois do pecado o sábado ainda fará parte da raça humana, mesmo vivendo no céu, mesmo vivendo na nova terra. O sábado é um memorial da criação, um memorial da redenção. E nós vamos observar hoje o sábado no Novo Testamento. Muita gente, desapercebida ou desinformada, acaba falando por aí que o sábado é coisa do Antigo Testamento. Mas isso é um engano. Você vai perceber no programa de hoje que o sábado ele é encontrado em toda a Bíblia e no Novo Testamento também. Então, no programa anterior, vimos o sábado no Antigo Testamento, hoje o sábado no Novo Testamento, programa anterior no Antigo Testamento, nesse no Novo Testamento, e no próximo programa, você não pode perder, Jesus e o sábado, a relação específica de Jesus, do seu Salvador, com esse dia. Você descobrirá coisas extraordinárias na Palavra de Deus. Bom, vamos para o primeiro texto de hoje então, Mateus no capítulo 5, no verso 17. É um verso muito relevante, muito importante, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 5, 17. Nós lemos algo importante, é Jesus falando aqui, não é nenhum discípulo falando, é Jesus. Ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Bom, uma vez que eu e você sabemos, através do programa anterior, se você não assistiu o sábado no Antigo Testamento, é bom assistir, vale muito a pena. Uma vez que nós percebemos que o sábado como mandamento faz parte da lei de Deus, que é o quarto mandamento da lei de Deus, nós descobrimos que em termos textuais é o mandamento com maior extensão em todos os 10 mandamentos de Deus. Isso deveria ser pelo menos um indicativo, pelo menos motivo para a nossa reflexão, porque ele é tão detalhado, porque ele é tão específico. Então veja, Jesus, ele diz de maneira muito clara, não pensem que eu vim destruir a lei. Ele diz, eu não vim fazer isso. Então vamos parar com essa história de que a lei foi abolida, vamos parar com essa história de que Jesus aboliu a lei, porque é Jesus dizendo para você, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas cumpri-los. E eu pergunto, você cumpre a lei como Jesus cumpria? Você obedece à lei de Deus como Jesus cumpria? Então veja, se o sábado faz parte da lei de Deus, e Jesus diz que ele cumpriu, então obviamente Jesus guardou o sábado. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor no próximo programa. Hoje vamos fazer a análise do sábado em textos do Novo Testamento, em vários textos. Mas eu quis trazer esse em primeiro lugar, só para dar um pano de fundo, uma base melhor, para você de cara já entender que Jesus guardava a lei e o sábado estava contido na lei. Portanto, Jesus guardava o sábado. Existem outros textos e no próximo programa vamos abordá-los. Agora, se você continua com a sua Bíblia aí, Lucas 4,16. Veja só um hábito de Jesus. Lucas 4, verso 16 diz assim:
chegando a Nazaré, onde fora criado, falando-se a respeito de Jesus, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o quê? Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ora, Jesus está em um lugar aqui, em Nazaré. Ele entrou num dia de sábado, onde? Na sinagoga, a igreja da época. Segundo o quê? Segundo o seu costume. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, amigo. Por que Jesus não entrou num domingo na sinagoga? Por que o hábito dele, o costume dele não era entrar num domingo na sinagoga? Sabe por quê? Porque Jesus era judeu. Judeu, você sabe, sempre guardou o sábado. Mas essa história do sábado não é do povo judeu. Nós já vimos que ela é muito mais distante do que isso. Vem lá do Éden, antes do povo se formar. O sábado já estava presente, inclusive antes do pecado. Agora, Jesus, você não vai encontrar ele indo em nenhuma passagem na Bíblia aos domingos na igreja. Não há essa passagem. Simplesmente não existe. Aliás, não existe de Jesus e também não existe de nenhum apóstolo e de nenhum discípulo. Não era hábito das pessoas que conviveram com Cristo e nem o hábito de Cristo ir à igreja em outro dia que não o sábado. O sábado é o dia de ir à igreja. E aí eu pergunto para você outra pergunta, né? Que dia que você vai à igreja? Você vai na igreja no dia em que Jesus ia? Eu vou. E é por isso que eu convidei você e convido você a sempre ir a uma de nossas igrejas, todos os sábados às 9 horas da manhã. Se você quer viver como Cristo viveu, ir à igreja no dia em que Cristo ia, você deve ir a um sábado. Você percebeu o texto que nós lemos? Chegando a Nazaré, ele foi à sinagoga no dia de sábado, conforme o seu costume. Era hábito, não foi algo esporádico. Todos os sábados, Jesus ia à sinagoga. E não há nenhum tipo de repreensão a isso, pelo contrário, era o hábito de Jesus. Jesus que nunca pecou, Jesus que nunca errou, ele que nunca falhou. Ele disse, olha, o dia para estar na igreja é o sábado. Era o costume dele, o hábito dele. Bem, vamos então agora para o próximo texto e vamos crescendo no conhecimento do sábado no Novo Testamento. Você já está vendo que está ficando para trás aquele argumento sem fundamento bíblico que diz que o sábado é coisa do Antigo Testamento. Você já vai percebendo que o sábado vai aparecendo. Apareceu em Mateus 5,17, apareceu agora em Lucas 4,16. E agora, veja no livro de Marcos, Marcos 2,27. Eu fiz a questão de selecionar vários evangelhos para você ir percebendo que ele é uma constante no Novo Testamento. Obviamente nós não vamos esgotar todos os temas, nem todos os textos falando a respeito do sábado no Novo Testamento, mas eu quero que de alguma maneira, ao término desse programa, você tenha uma base sólida para entender que o sábado é muito claro também no Novo Testamento. Marcos, no capítulo 2, no verso 27. Veja o que a Bíblia diz assim. Então lhe disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vamos ler o 28? Portanto, o filho do homem até do sábado é Senhor. Então há um conceito claro aqui, há um conceito. O sábado, ele foi feito para você, ele não foi feito contra você. O sábado não é um lugar de prisão, 24 horas de prisão, de pôr do sol a pôr do sol de prisão, não é isso. O sábado é um momento, pelo contrário, de libertação. O sábado foi feito para que você tivesse comunhão plena com Deus. O sábado foi feito para que você tivesse tempo para descansar e para você ter tempo com a sua família. Desde a eternidade, Deus já sabia o que seria a vida humana. E não pense que só a nossa geração tem o privilégio de viver ansioso e estressado. Em todas as eras, com maior ou menor grau, viveram o seu cansaço, a sua estafa, o seu estresse, as ansiedades. E Deus, desde sempre, desde o fundamento dessa terra, Ele separa um dia
para você descansar. Você já imaginou se o mundo inteiro guardasse o sábado? Sem dúvida nenhuma seria um mundo melhor. Em primeiro lugar, seria um mundo menos estressado, porque as pessoas dentro de um ciclo de 7 dias, elas iriam descansar, elas não estariam preocupadas com bolsa de valores, elas não estariam interessadas no valor do dólar no dia do sábado, elas não estariam preocupadas em acordar cedo para ir ao trabalho, ela teria um momento de descanso, de paz, de tranquilidade. Tudo que a gente quer é descansar. Querido, para pensar, por que razão você acha que existe uma lei dizendo que todo trabalhador com carteira assinada precisa de 30 dias de férias? Por que razão? É porque os patrões são bonzinhos, bondosos, querem nos dar 30 dias pagando, inclusive pagando o adicional de 1/3 de férias, todo esse negócio. O 13º no final do ano é uma bondade. Não, é porque a sociedade, à medida que vai se organizando, vai percebendo algumas necessidades elementares, e uma delas é o descanso. Agora, assim como num período de 1 ano nós precisamos de 30 dias para descansar, também dentro de um ciclo semanal de 7 dias, nós precisamos de um deles para descansar, para estarmos com a nossa família, para aliviarmos nossas ansiedades, nossas tensões, nosso estresse. Quando eu e você entendemos que o sábado foi feito por nós, para nós, nós vamos descobrindo a verdadeira razão dessa bênção chamada sábado. Mas vamos continuar o nosso pensamento. Se o mundo inteiro guardasse o sábado, com certeza haveria menos roubos, menos violência, porque esse é um dia em que dedicamos a ter comunhão com Deus. E essa comunhão semanal mais profunda, mais intensa, nos levaria a nos tornarmos pessoas melhores. Lógico, se eu ando muito com uma pessoa má, a minha tendência é absorver alguma influência dela. Mas se eu ando bastante tempo com Jesus, com certeza eu também vou receber essa influência. Assim, o mundo seria melhor, nossa sociedade seria mais justa, talvez tivéssemos muito menos corrupção do que temos hoje, se tão somente o mundo todo guardasse o sábado como deve ser guardado. Outra questão é que nós teríamos talvez menos separações, menos divórcio, talvez tivéssemos menos adultérios, porque o sábado é o dia da família, o sábado é o dia mundial da família, amigo. Então eu e você teríamos condições maiores e melhores de guardar esse dia e termos uma vida mais branda, mais calma. Tenta olhar para você, tenta olhar para a sua vida, cheia de correria. Você precisa comprar um segundo carro porque um só não resolve o problema da sua família. Você trabalha para conseguir juntar dinheiro e poder descansar um pouco no final do ano. A vida é tão corrida, a gente olha para as crianças e a gente tem que colocar no Kumon, tem que colocar no inglês, tem que colocar na natação, tem que colocar na música, no piano. E aí a criança tem um mundo de tarefas para fazer e desde pequenininha a criança está tão sobrecarregada, que ela se acostuma nessa vida maluca que eu e você vivemos. E Deus olha para você e para mim e diz assim, calma, calma. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Pode correr nesses 6 dias, amigo, pode correr. A vida é assim mesmo. A sociedade em que nós estamos inseridos exige isso de você e de mim. E alguns de nós reclamamos da correria, mas parece que a gente não vive mais sem ela. Agora, de pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, aí é o momento de descanso pleno. É o momento da minha comunhão profunda com Deus. Não é que nos outros dias eu e você não estejamos perto do Criador. É claro que estamos. Mas nesse período nós estamos exclusivamente dedicados a Ele e Ele a nós. Que privilégio é esse? Que privilégio eu e você temos? De a cada semana termos um encontro pessoal com o nosso Salvador. Agora, tenta imaginar a tristeza de Deus. Ele marca um encontro semanal com a humanidade. E a humanidade simplesmente despreza.
Ora, tenta marcar um encontro assim. Marque um encontro na terça-feira com seu namorado. Ok? Marque um encontro terça-feira, tal hora, em tal lugar, eu vou estar lá. Ok? Aí você marcou a terça. Aí ele vai na terça, porque vocês marcaram na terça. Só que você não vai. Você vai na quarta, no mesmo lugar, no mesmo horário. Vocês vão se encontrar? Não vão se encontrar. Deus escolhe um período no tempo para ter um encontro profundo. Durante toda a semana eu e você nos encontramos com Ele, mas a exclusividade, aquele momento de intimidade é no sábado. Mas sabe o que acontece? Deus marca no sábado e a humanidade vai no domingo. Opa, amigo, alguma coisa está errada. Nós estamos deixando Deus de lado, seguindo as nossas próprias tradições. Desprezamos a vontade de Deus, definimos o seguinte: não, o dia do sábado não é bom, não é bom. A gente quer o outro dia. E começam a se reunir em nome de Deus em um outro dia. Querido, eu já fiz esse desafio no programa passado e vou lançar de novo agora. Fale com seu líder religioso, não precisa confiar em mim. Não precisa ficar só com esse programa aqui. Converse com o padre, converse com o pastor, com o bispo, com o missionário, com o apóstolo, com quem você quiser. E pergunte assim: me dê um texto que diga que o encontro agora mudou do sábado para o domingo. Um texto na Bíblia e você vai descobrir que não existe. Ele pode te dar argumentos filosóficos, ele pode traçar para você uma linha histórica dos motivos, mas Bíblia ele não vai te dar, por uma única razão: não existe esse texto. Quando ele tentar argumentar, diz assim: pastor, padre, eu quero Bíblia, me mostra aqui na Bíblia. Porque o pastor lá do Está Escrito, ele mostra tudo na Bíblia. Eu quero que o senhor mostre na Bíblia. E você vai descobrir que o indivíduo ficará diante de você sem resposta. Ele vai dizer que vai pesquisar, que vai trazer, que no momento ele não estava preparado. Eu não sei que razão, que resposta ele vai dar a você. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Esses dias eu estava em uma grande capital do Brasil, conversando com um casal. Eles assistiram o Está Escrito e foram anotando todas as suas dúvidas, os seus questionamentos, porque a sua igreja não praticava o que estava na Bíblia. E eles chegaram para um grande pastor, um grande líder, e perguntaram assim: pastor, olha aqui essas dúvidas. Sentaram com ele, ficaram meia hora só apresentando dúvidas. Sabe o que esse pastor disse? Tudo o que vocês estão assistindo é verdade. Se vocês querem cumprir verdadeiramente a Bíblia, vocês devem ir para a igreja da TV Novo Tempo. Você acredita nisso? Quando esse casal me falou isso, eu não acreditei. O pastor falou isso. E eles falaram: falou, pastor. E é por isso que nós estamos aqui. A gente aceitou o seu convite e fomos a uma igreja. Querido, a Bíblia é tão clara, é tão evidente. Abra sua Bíblia agora no livro de Lucas, temos mais textos aqui importantes. Lucas 23. Quão bom seria se todos guardassem o sábado. Agora, nem todos vão guardar, mas você pode guardar. Veja aqui, Lucas 23, 54 até 56. Olha o que diz. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. O dia da preparação é sexta-feira, se prepara para receber o sábado. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José de Arimateia e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Sabem quem eram essas mulheres aqui? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Veja, Jesus estava morto. As pessoas dizem assim: não, o sábado foi abolido lá na cruz. Em primeiro lugar, que não existe um único texto dizendo isso em momento algum. Então, o sábado não foi abolido na cruz. Agora, se o sábado foi abolido só na cruz, então você há de convir comigo que Jesus guardou o sábado, porque o sábado não tinha sido abolido até ele morrer. Mas vamos deixar isso de lado, porque a gente vai abordar bastante esse tema no próximo programa. O que me interessa aqui é você perceber que Maria, mãe de Jesus, você que é meu irmão, minha irmã católica e que ama Novo Tempo, você percebe que Maria, mãe de Jesus, guardava o sábado?
por que é que a Maria, a mãe de Jesus, guardava o sábado e você guarda o domingo? Me explica isso. Me explica a razão disso acontecer. Nós encontramos aqui, e elas no sábado repousaram conforme o quê? Conforme o mandamento. O mandamento em vigor, um mandamento que nunca foi abolido. A lei de Deus, elas repousaram no sábado conforme o mandamento. Veja, os argumentos que às vezes as pessoas usam vão caindo por terra. Ah não, o sábado era até a morte de Jesus. Ora, nós vemos aqui Maria, mãe de Jesus, guardando o sábado, ele já estava morto. Mas você quer mais textos? Eu vou dar mais textos para você. Abra no livro de Atos, Atos 17. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, tão admirado por tantas denominações religiosas, todos nós sabemos que era um homem de Deus, um homem ungido pelo Senhor. Ele que era Saulo, se converte a Jesus e agora recebe um novo nome, agora é Paulo, prega o evangelho, expulsa demônios, ressuscita mortos, cura enfermos. Esse é o apóstolo Paulo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fazia? Se ele ia aos domingos à sinagoga, à igreja. Vamos lá. Atos, no capítulo 17, no verso 2. 17, verso 2. Verso 2. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. Quando que o apóstolo Paulo ia à sinagoga? Quando que ele ia conversar sobre as Escrituras? Era no domingo, era na segunda, era na terça, era na quarta, era o sábado. Querido, eu já mencionei, existem 250 passagens na Bíblia falando para você e para mim guardarmos o sábado e não qualquer outro dia. Agora, por que razão eu estaria aqui falando para você guardar o domingo? Me explique, por que razão? Bom, no 4º programa da série, nós veremos como se deu a mudança do sábado para o domingo e você vai descobrir atrocidades teológicas, bíblicas e de liderança eclesiástica. Você vai descobrir um dos maiores absurdos, o homem mudando a santa lei de Deus, o homem colocando a mão na alma de Deus, tentando mudar os tempos e a lei. E você vai descobrir que essa mudança do sábado para o domingo foi profetizado 700 anos, 650 anos, 600 anos antes de Jesus vir. Isso já estava profetizado, que mudariam os tempos e a lei. Você acredita? Então aguarde. Nós estamos no 2º programa da série, depois teremos Jesus e o sábado, e então a mudança do sábado para o domingo. Você não pode perder. E agora, para que você tenha a base e fale assim, puxa, mas é só um texto que Paulo... Não, tem mais textos para a gente poder mostrar para você a observância do sábado aqui no Novo Testamento. Lembre-se que o livro de Atos, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia ascendido ao céu. E aqui nós encontramos em Atos 18:4 o seguinte: todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Opa! Não é só para judeus? Claro que não. O apóstolo Paulo, na verdade, é o quê? Ele é o apóstolo dos gentios. E ele ensinava. Em que dia da semana você leu? Que dia da semana estava aí na sua Bíblia? Aos sábados. Aliás, não era qualquer sábado, eram todos os sábados. Você não sabia de nada disso, né? Você achava que sábado era uma coisa do Antigo Testamento, que os adventistas viviam debaixo da lei, que eles não estavam debaixo da graça, que os adventistas vivem ainda no Antigo Testamento, e não parava para pensar que talvez não fosse bem assim. É por isso que a Novo Tempo está falando com você, amigo, com você, dizendo o seguinte: o sábado está em vigor. E um dia, querido, vão perseguir e vão matar aqueles que guardam o sábado. Fizeram isso no passado.
e vão tornar a fazer nos últimos dias da história dessa terra. Você precisa decidir de que lado você quer ficar, dos perseguidos ou dos perseguidores. Uma minoria irá guardar o sábado. Isso é profético. Nem todos, o mundo não vai sair por aí guardando a lei de Deus, porque é uma luta contra o quarto mandamento, que é um sinal entre Deus e o seu povo. Escute o que eu estou dizendo. Um dia irão prender aqueles que guardam o sábado. Um dia irão perseguir aqueles que guardam o sábado. E irão matar aqueles que guardam o sábado. Talvez isso para você nesse momento soe como loucura, mas é isso que irá acontecer. Há um último texto, em Apocalipse 1:10, que eu gostaria de partilhar com você. Apocalipse 1:10 diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui, o apóstolo João, ele recebe uma visão, ele foi arrebatado, os seus sentidos foram arrebatados, sabe onde? No dia do Senhor. O segundo texto que nós lemos diz que Jesus é o Senhor do sábado. Em que dia o Espírito tomou conta de João para que ele então pudesse receber toda a visão a respeito das igrejas, as cartas das 7 igrejas? Foi no dia do Senhor, foi no dia do sábado. O dia do Senhor é o dia do sábado. Jesus declarou: do sábado até do sábado, Jesus é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. E Jesus ama muito você. E Ele quer que você hoje se entregue. Eu sei que você, durante muito tempo, desacreditou do sábado, achou que isso era coisa de legalistas, achou que isso... Veja, querido, o sábado nada tem a ver com salvação. Ninguém vai ser salvo por guardar o sábado. Agora, a quebra de um mandamento é pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Por isso, se você está desonrando o sábado, você não está quebrando só um mandamento, você está desonrando o autor da lei, o próprio Deus. Há tanta gente sincera me assistindo nesse momento. Pessoas lindas que querem servir a Deus. Ore sobre esse assunto, pesquise sobre esse assunto. E eu tenho certeza que Deus irá direcionar a sua vida para a verdade, para que você descubra o que você deve fazer com essa nova verdade que hoje você está descobrindo. Deus ama muito você, quer o melhor para você. Será que esse não é o momento de você se entregar? Não é o momento de você falar assim: Senhor, eu me coloco em Tuas mãos para que o Senhor direcione a minha existência. Eu quero me entregar, eu preciso romper com os meus preconceitos, com as minhas tradições, e eu quero que o Senhor direcione a minha existência. Se for para guardar esse dia, custe o que custar, eu vou honrar a Tua palavra. Não importa, amigo, estar com Deus é melhor do que estar com a maioria das pessoas desse mundo. Se Deus está mostrando a você que esse é o 4º mandamento da lei de Deus e que ele está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, antes do pecado, durante o pecado e depois do pecado, querido, você deveria repensar sobre esse assunto. O Luiz Cláudio irá cantar agora. Enquanto ele cantar, eu vou estar orando por você, para que você tome a sua decisão de selar a sua vida com Jesus em tudo, inclusive por causa do dia do sábado. Que Deus abençoe você.